Bom dia. Eu sou a Aline, responsável pelo relacionamento com os filiados. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer a atenção, né, pelo nosso convite. Fico aqui à disposição. Estou sem câmera, mas estou aqui com vocês, vou acompanhar o evento e o chat também. Nós vamos ter hoje, só para passar um pouco da agenda, né? Vocês já conhecem. A gente vai ter a Magda de Paula falando sobre o tema de liderança em si. Depois a gente vai ter alguns cases da Brasal e do Sebrae. Então, a ideia aqui é também que não seja uma coisa tão formal. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta para quem está apresentando, podem mandar aqui no chat. Então, sejam todos bem-vindos. Magda, se quiser, já pode compartilhar sua tela, tá? Primeiramente, bom dia a todos. Maravilhoso poder estar aqui compartilhando um tema que é hoje um dos maiores desafios que nós temos e uma das maiores contribuições que nós podemos trazer dentro da gestão, dentro da melhoria dos nossos resultados, né? Então, para mim é maravilhoso poder estar aqui junto com vocês, junto com a FNQ, para que possamos fazer um momento de reflexão, como a Caterine disse, considero que é bem importante que a gente se conecte, que a gente tire dúvidas, que a gente faça perguntas, vai anotando, vai passando no chat e a gente vai acompanhando por aqui. Nessa manhã nós vamos conversar sobre uma integração maravilhosa e fundamental e impulsionadora para os nossos resultados. Nós vamos falar de liderança e gestão de pessoas, né? E trazendo a abordagem que hoje nós utilizamos por meio do modelo de excelência na gestão da Fundação. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar rapidamente, né? Então, meu nome é Magda de Paula. Eu sou de Goiânia, Goiás, diretamente aqui do Centro-Oeste. Tenho formação em psicologia, então me formei em 1986, no século passado, então, por favor, me respeitem, né? E desde então, eu venho atuando na área organizacional, né? E sempre trabalhando com organizações, de repente, uma época eu tive contato, exatamente em 1992, com gestão da qualidade. Vejam que no meu estado nós tínhamos muitas atividades e buscando sempre integração com aquilo que havia de tecnologia na gestão. Veja que até um colega do Sebrae, que foi onde eu comecei a minha história de consultoria, e ao Sebrae, junto com a Federação das Indústrias, resolveu trazer o primeiro curso de gestão para a qualidade para Goiás. E aí eu tive a honra de participar em 1992. Qualidade veio para o Brasil em 1990, né? Então, em 92 a gente já começou essa história. E aí, a partir disso, me apaixonei, fiz meu mestrado em gestão da qualidade, fui para a área de gestão e estou com a Fundação desde 1996, né? Atuando na área de gestão, trazendo para as organizações avaliações. Trabalhei com consultoria voltada para a elaboração de relatórios, na época que a gente fazia relatórios para a candidatura ao PNQ, né? Fui para a ISO 9001, me tornei auditora de certificação, e por volta de 2010 comecei com a área de mentoria e coaching executivo, né? E tem várias formações, aí dá para vocês terem uma ideia, né? Mas para mim, assim, o mais importante é que eu consigo hoje visualizar, e é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Eu vou trazer uns elementos de conceito, mas na verdade eu quero compartilhar com vocês muito mais a atuação da liderança, o desafio da atuação do líder, o desafio da conscientização do líder dentro de toda a gestão da organização, para ele entender o seu papel e qual é a sua real contribuição para os resultados, tá? A minha empresa é Explain. Explain vem de excelência em planejamento e inovação, né? E estou aqui para contribuir com todos. Para a gente poder iniciar a nossa reflexão, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: eu considero que ambientes excelentes, eles não nascem prontos, eles são cultivados por líderes conscientes e times comprometidos. Então, como é que tudo começa, né? Como é que, inclusive, começou todo o trabalho da gestão do modelo de excelência? Buscando exatamente fórmulas, direcionamentos, conceitos que nos dessem uma assertividade maior para como conduzir o nosso time, né? E tudo começa com o quê? Começa com a liderança. Exatamente com a alta liderança definindo a sua forma de gestão, o seu posicionamento, qual é a cultura que nós queremos.
E a partir disso começa a transformação, por meio da formação de pessoas comprometidas. Então, vivemos hoje um momento onde nós temos muitos problemas e muitos desafios, né? Hoje a gente vive uma pressão por resultados muito grande, desafio de engajamento enorme, onde as pessoas não estão mais comprometidas como eram antes, né? Outro dia eu ouvi uma pesquisa, né, sobre uma pesquisa, onde disseram o seguinte, né? Essa nova geração, que hoje tem mais ou menos cerca de 10 anos de idade, quando daqui a 30 anos, né, a ideia é que quando elas tiverem 40 anos, elas provavelmente tenham passado por pelo menos 30 empresas. Veja a diferença do posicionamento das pessoas hoje, né? Para eles, o fato de sair de uma empresa e ir para outra são experiências, são aprendizados, e é claro que são, não invalidamos isso de jeito nenhum, mas aquela imagem que nós tínhamos daquele colaborador que tinha muitos anos, que tinha muito tempo, a tendência é isso, cada vez mais diminuir, né? Por isso a gente está tendo uma fuga de talentos muito grande, né? Onde temos perdido pessoas que são fundamentais para outras organizações, né? Sem falar do ambiente, né? Porque boa parte das pessoas, às vezes, elas não saem da empresa por causa de benefícios e outras coisas, e salário, inclusive, né? Muitas vezes as pessoas saem porque não aguentam a liderança e o ambiente. Esses pontos a gente precisa trabalhar, porque tem sido gerado e provocado problemas de saúde mental. Veja que nós estamos no momento onde foi criada uma normativa regulamentadora NR21 para poder falar que agora nós precisamos cuidar da saúde mental, né? E o burnout, que a gente sabe que é uma realidade. Eu recentemente tenho acompanhado um executivo, eu faço muito trabalho de mentoria executiva, estou acompanhando um executivo, que está saindo de um burnout. E o burnout dele foi simplesmente fulminante. Ele estava trabalhando com N desafios, ele é presidente de uma grande entidade de atuação nacional. Ele um dia desmaiou na sala dele. E a partir desse desmaio, para ele poder voltar, levou um tempo, foi internado, vários tratamentos e acompanhamento com medicação. Por quê? Porque a autocobrança é muito grande. Essa pressão por resultados, o querer engajar melhor as pessoas, o buscar fazer o melhor, e tudo isso sendo cobrado de uma maneira muito, mas muito forte. Esse cenário, eu quero trazer somente algumas reflexões. Eu quero trazer algumas possibilidades que talvez possa associar aquilo que nós já fazemos hoje em termos de gestão. Foco, que eu considero que são importantes para a gente poder trabalhar nesse momento. O fortalecimento dessa liderança, fortalecimento para ele mesmo. Se ele não está fortalecido, se ele não sabe, inclusive, as consequências da sua atuação, se ele não tem consciência de o que ele faz, a forma como ele age, as respostas que ele dá, o impacto que isso gera nas pessoas, nada vai mudar, né? Então precisamos fortalecer essas lideranças para que eles não tenham esse burnout, para que eles entendam que os desafios fazem parte e que eles estejam cada vez mais tranquilos e aptos para poder lidar com os desafios. Temos também, a partir daí, é ele que cria, pela sua atuação, equipes de alta performance. E, a partir disso, se ele tem um posicionamento diferenciado, o líder tem um posicionamento aberto, onde ele está verdadeiramente percebendo e entendendo que quem conduz a organização é o seu time, é uma equipe de alta performance, as pessoas querem ficar mais. E, na verdade, hoje, devido a, inclusive, essa necessidade, essa sede de novas experiências, nós temos que ter um olhar para verdadeiramente o que é essa retenção de talentos. O quanto isso é benéfico, o quanto não, né? E se eu tenho processos fortalecidos, na verdade, não há problema da gente ter pessoas que de repente não estão hoje aqui e depois seguem os seus novos desafios, né? É claro que farão falta, sim, porque determinados perfis são únicos, né? Nós substituímos o trabalho, mas aquele perfil individual daquela pessoa, aquele toque especial dela, vai ficar na história. E vamos deixar isso fazer parte de tudo que nós construímos, de tudo que nós fazemos. Então, para isso, o que a Fundação trabalha? A Fundação trabalha um modelo de gestão
Estamos aqui com a nossa 22ª edição, onde tudo começa com um compromisso, né? Assumimos um compromisso e estabelecemos requisitos com as partes interessadas, um olhar, um ouvir as partes interessadas. Por que nós existimos? Por que uma organização existe? Para poder levar um serviço para partes interessadas, para gerar impacto, para gerar transformações, né? E a partir disso, com a responsabilidade devidamente definida, né? Porque ela participa dentro daquele ecossistema e trabalha a sua responsabilidade que ela precisa apresentar. Nada disso, essas informações não vão servir se não forem conduzidas por uma liderança que acredite nesse processo, que entenda o que ele pode fazer, que entenda suas dificuldades e limitações e traga pessoas para complementar essas dificuldades e limitações e trabalhe também o seu próprio desenvolvimento. Então, o líder utiliza e trabalha os requisitos para poder depois estabelece isso dentro de responsabilidade para com o ambiente, o econômico-financeiro, e a partir disso, num pensamento sistêmico, define as estratégias, estabelece os desafios para a organização e materializa tudo isso por meio de processos fortes, né? Processos estabelecidos, né? Processos sistematizados, controlados, que vão apoiar essa transformação. E para esses processos não ficarem parados, o que a gente precisa? De uma boa dose de inovação. Novamente, aí o papel da liderança, de estimular esse ambiente inovador, né? E tudo isso gerando valor, né? E criando uma cultura. A cultura, vocês podem ver que ela vem e abraça tudo isso. Então, esse é exatamente o nosso modelo de excelência. E permeado pelo quê? Por resultados, né? E tendo como pano de fundo, né, esse verde que representa para nós todos os nossos processos que permeiam e perpassam por todas as organizações. E por que a gente precisa de um modelo? Por que a gente trabalha com modelo? Se vocês prestarem atenção na nossa história, tudo o que nós fizemos, sempre tivemos modelos para nos direcionar, né? Vamos pensar a religião, por exemplo. Independente da religião, quais são as duas instituições que ao longo dos anos tivemos mudanças no mundo todo e elas continuaram? Nós temos duas instituições. Uma é a religião, a outra o exército. Desde que iniciaram as primeiras cidades, os primeiros reis, sempre criaram o exército. E todos eles têm princípios, têm direcionadores, têm estrutura. A religião, a gente sempre diz o seguinte: se vocês prestarem atenção, independente de qualquer religião, todas elas viram para a pessoa e falam assim: se você quer fazer parte da nossa religião, você tem que vir aqui uma vez por semana, no mínimo, seja qual religião for. Geralmente todas essas religiões têm o quê? Tem um manual da qualidade. Qual é esse manual da qualidade? No caso do cristianismo, né? Trabalha com a Bíblia, né? Os espíritas têm o livro dos espíritos, os árabes têm o Alcorão, né? E o que eles fazem semanalmente? Semanalmente, eles dão uma repassada nesses princípios. Eu não sei se vocês sabem, eu pelo menos eu sou católica, né? Quando a gente vai à missa, a gente chega lá, o padre está com um livro grande acompanhando a missa e nós estamos com um folheto. Mas por que ele tem um livro e nós temos um folheto? Os católicos pegaram a Bíblia, dividiram em partes e criaram o livro que é o missário. E aquele livro, ele contém a divisão de todos os trechos da Bíblia, né? De forma que a cada semana é repassado um dos princípios, um dos direcionadores para as pessoas, para avaliar, vem cá, você está no caminho? O que você tem que fazer? Qual é o seu papel? Né? E gerando reflexões. Pensem bem, dentro do nosso trabalho, dentro da excelência da gestão, qual é a nossa Bíblia, né? O que a gente trabalha? São os nossos processos. O que é essa reunião semanal? São as reuniões junto com as chefias, para poder fortalecer, para poder direcionar, né? Na igreja não tem, né? Oh, cadê o seu testemunho? Vem cá, fala. Você vai lá e fala e diz, olha, eu tenho dificuldade disso.
e vem a orientação. Ou seja, o que que nós temos aí? Né? Nós temos uma integração, né? Aonde os resultados são gerados por meio desses fundamentos. Então, um modelo, ele vem apaziguar, ele vem direcionar, ele vem trazer formas de atuação para poder estruturar e a pessoa fazer uma autoavaliação, né? Por isso que a gente trabalha com a autoavaliação assistida, começa com a tomada de consciência, né? E aí, a partir daí, buscar o seu caminho de uma maneira estruturada. Por isso que nós temos o nosso PDCL, né? O planejar, o desenvolver, né? O acompanhar, o controlar e o aprender sempre, para poder a cada momento fazermos o nosso ciclo evolutivo, nossa elipse de evolução, né? E dentro desse desenvolvimento, vamos fazer um recorte agora em cada um daqueles 3 pilares que eu falei com vocês: o fortalecimento da liderança, vamos falar da equipe de alta performance e da retenção de talentos. Se nós pegarmos quais são as nossas diretrizes, os nossos fundamentos que trabalham isso. Nós temos vários fundamentos e dentro dos fundamentos nós temos os temas. Então eu destaquei 4 temas aqui, né, dentro do nosso modelo. Valores e princípios, que define esse direcionamento, e geralmente os valores e princípios são definidos a partir do quê? Da alta liderança. Organizações privadas, daquele que é o dono, do que ele tem de princípio para a sua organização. Veja aí a importância do papel do líder em olhar e identificar o que é que eu quero, como é que eu quero direcionar o meu negócio, né? O próprio exercício da liderança, como é que ele faz a sua liderança, o quanto ele realmente assume o seu papel, o quanto ele faz as coisas acontecerem, utiliza uma liderança situacional, né? Que caminhos ele escolhe pela estratégia, né? Quais são as prioridades? A prioridade fala muito do negócio, né? Ela reflete o que hoje a liderança acredita. E a integridade, né? Esse respeito à ética, a tudo aquilo que é normativo, àquilo que são modelos validados, uma legislação é um modelo também, para a gente poder direcionar e ter uma convivência coletiva mais assertiva e inteligente, né? Então, 4 temas que eu destaquei aqui, os quais nos trazem lideranças como agente de cultura, né? Um propósito e transformação, né? E nós precisamos fortalecer a liderança para entender o que eles podem fazer em relação a isso, né? Coloquei aqui destaque de algumas boas práticas, né? Mas mais do que as boas práticas, eu quero destacar nesse momento esse olhar para o líder, né? Eu escuto muito aquela frase, acho que vocês devem ouvir bastante isso. A solidão da liderança, né? O líder está sempre sozinho. Ele está sozinho se ele se posicionar sozinho. Porque um líder sozinho que não compartilha, ele realmente vai ter todos os problemas do mundo e não vai conseguir conduzir o seu trabalho. Ele precisa ter uma equipe junto com ele, formar um time aonde possa se discutir e avaliar o que está acontecendo. Ah, mas quando ele discute, ele fala que ele tem dúvida, ele está mostrando fraqueza? Não, não. Brené Brown vem aí de uma maneira brilhante mostrar para gente que quando eu sou uma pessoa que quero me posicionar muito forte, quanto mais forte eu me coloco, mais firme, direcionador, mas as pessoas se afastam. As pessoas têm medo, inclusive, de argumentar com essa liderança que é forte, né? Eu preciso entender que a minha força está em ter consciência das minhas fraquezas e utilizá-las para aglutinar pessoas. Eu posso, enquanto líder, dizer: eu não sei o que está acontecendo. Vamos descobrir juntos? Vocês são minha liderança, meus braços direitos que estão junto comigo. Vamos junto mapear? E não quer dizer que ele nunca saiba. A gente sabe que ele tem lá as suas ideias, aquilo que ele considera que são vieses, que são pontos que podem estar acontecendo. Agora, quando ele compartilha, o que acontece? Amplia a sua visão.
Muitos líderes que vêm para mim, que eu trabalho em mentorias, eles vêm com um posicionamento considerando que eles têm que dar as grandes ideias. A inovação, a criatividade, a estratégia é um processo coletivo. Não é um processo de, tive aquele grande insight. Tá? Os insights existem sim, mas a partir do momento em que ele é compartilhado com as pessoas, isso fortalece o time. E é preciso a liderança ter tranquilidade do que é, de qual é o seu papel, de qual é o que é que eu preciso fazer, no meu papel de assumir a liderança e a condução das pessoas. Eu não vou simplesmente estar tolhendo pessoas para fazer o que eu quero. A partir do momento que eu tenho uma escuta ativa, aonde eu estou pronto e aberto para poder ouvir as necessidades das pessoas, eu vou verdadeiramente adaptar e modelar o meu sistema cada vez mais. Aristóteles tem um livro que se chama Da Alma, aonde ele destaca dois tipos de intelecto. Ele destaca o intelecto passivo e o intelecto ativo. O que é o intelecto passivo? O primeiro exemplo do intelecto passivo é a criança. A criança, quando já passou da fase da linguagem e está naquele momento de aprender, de captar tudo, ele é como se fosse uma tela em branco, com filtros mais abertos, com possibilidades de absorção gigante. É aquela folha em branco que aparece tudo e absorve tudo, né? A partir do momento que ela vai crescendo, ela vai tendo modelos, referências, dados, vai criando suas crenças, sua visão de mundo. E aí, muitas vezes, ela vai querendo sempre, pela cobrança do mundo de fazer tudo certo, querendo acertar. E o intelecto dela, né, passa a ser um intelecto ativo, onde tudo ela quer entender, ela quer ampliar, ela quer saber mais, mas ela fica o tempo todo raciocinando e tentando achar a melhor resposta. É aí que está a fonte do nosso burnout. O nosso intelecto ativo, ele passa a ter filtros finos e ele passa a escutar só aquilo que é relevante para ele, que passou por esse filtro tão pequeno. Para a gente poder fortalecer os nossos líderes, eles precisam sim captar as informações, mas ter um intelecto passivo que reflete, que traz e recebe com malhas abertas aquilo que o ambiente está trazendo e que de uma maneira coletiva, interativa com o seu time, vai analisar sem estar somente com a própria autorreferência, seus padrões e usando modelos fortes, validados, né? A própria fundação, ela tem um intelecto passivo. Não, Magda, mas a fundação já tem os seus critérios, os seus fundamentos de excelência? Não. A fundação, a cada ciclo, a gente trabalha uma média, todo ano é feito um PDCL do nosso modelo de excelência. Quem nos acompanha desde o início sabe que todas as vezes a gente critica e critica muito. Será que é isso mesmo? Né? Isso é um intelecto passivo, ampliando a sua percepção e trazendo mudanças atuais, formas de visão que se adaptam às organizações. Vamos avaliar como é que está o intelecto dos nossos líderes. Um intelecto muito ativo é a grande fonte de burnout, é a grande fonte de prejuízo à saúde mental. E a partir desse líder com esse intelecto passivo, com uma malha aberta, ele vai olhar para a equipe com um outro olhar, né? E aí a fundação a gente traz alguns temas que são importantes para ele ter uma equipe de alta performance, né? Que tal ter referências aprovadas e direcionadas? Hoje estamos tendo problema de rotatividade, ok? Foco na gestão de processos, foco na gestão de conhecimento e traga esse conhecimento para a organização para ele se perpetuar.
né? E vamos torcer para a evolução das pessoas sempre, né? E isso com uma visão de transformação e sempre trazendo a inovação, né? Isso faz a diferença para a gestão, né? E a equipe, quando percebe que as coisas estão claramente definidas, que ele chega e não é aquela disputa, aquela briga, né? Até algumas pessoas falam assim: Magda, é tão interessante, você é uma psicóloga e gosta de normas, modelos, regras. Como é que é isso, né? Isso engessa as pessoas. Eu falo, não. Sabe por quê? Eu não sei. Pensa vocês se tem a ver com a minha experiência. Na minha experiência, eu sempre vivenciei o seguinte: qual é a fonte de maior conflito dentro das empresas? É a falta de definição de quem faz o quê. É a falta de definição de um caminho, de uma direção. Aí, quando aconteceu um problema, não tinha definido como, aí a pessoa, por iniciativa, tenta acertar e ela erra. Aí fala: ah, você não podia ter feito isso, perdemos milhões. É a falta de definição de quem faz o quê. E aí a pessoa sendo acusada começa a síndrome de Noé. O que é a síndrome de Noé? Não, não é comigo, é com ele. Não é comigo, é com ele. E fica o jogo de empurra, empurra e geramos os conflitos. Então, quando a gente traz a gestão de processo, nós estamos trazendo a estabilização, né? A confiabilidade, a conformidade. Agora, eu não posso ter esse processo engessado, esse processo é vivo. A gestão é viva, ela nasce, cresce, evolui, né? E aí, a partir disso, com a transformação, com a gestão da inovação, as pessoas se sentem parte dessa inovação. Agora, não dou espaço. A inovação é só para os iluminados. A liderança não abre para a equipe essa possibilidade. A gente não tem desenvolvimento da nossa equipe. Sendo assim, a equipe de alta performance com uma atuação da liderança fortalecida traz clareza, agilidade nos processos, tecnologia atualizada, abertura para melhorias e inovação. E as pessoas querem fazer gol. Elas querem ajudar a ter resultados. O que motiva as pessoas? Resultado motiva. Dá uma olhada no time quando está fazendo o jogo. Qualquer jogo, você pega o basquete, preste atenção que na hora que é feito um lance, para onde o jogador olha, fez cesta, para onde ele olha? Ele olha para o placar. Gestão à vista. Ele quer ter certeza que aquilo que ele fez, a sua atuação, gerou o gol. Então, precisa mostrar isso para as pessoas, né? Então, boas práticas estão aí, gestão ágil, automação de processos, abertura e incentivo ao aprendizado e inovação, reconhecimento pelos resultados, reconhecimento correto, não estou falando simplesmente em dinheiro. Hoje tem N formas da gente reconhecer. Muitas vezes, um obrigado, né? Obrigado pelo teu trabalho, né? Isso faz grande diferença em engajamento. Trazer a palavra obrigado, até mesmo num feedback. Quando você vai dar um feedback para uma pessoa, um feedback positivo, né? Uma recomendação que eu faço, não sei se vocês já trabalharam com a leitura de um livro muito bacana, né? Que ele se chama Preciso Saber Se Estou Indo Bem. Eu considero que são algumas leituras obrigatórias para a liderança. Ela fala da importância do elogio, a importância do reconhecimento positivo, né? Quando a gente reconhece positivamente as pessoas, elas sabem se estão indo bem. E junto com esse reconhecimento positivo, inclua, só experimente. Experimente quando a gente terminar a nossa conversa, uma primeira pessoa que está trabalhando do teu lado fez alguma coisa correta, né? Vira para ela e fala o seguinte: olha de frente e fala o seguinte: olha, primeiro eu queria te dizer obrigado. Obrigada por esse trabalho, por isso que você me entregou agora. Isso vai me ajudar no meu desenvolvimento e nisso, na continuidade do que nós temos a fazer agora. A pessoa se sente parte. Isso gera engajamento. Então, esses são pontos importantes para a nossa equipe de alta performance. E, por último, o que é o nosso grande desafio, né? É esse desafio de reter talentos, de atrair essas pessoas. Como é que está o imã da tua empresa? Né? O quanto ela é atrativa para as pessoas. E a retenção de talentos, quais são
né? Aqui os nossos, né? Eu até gosto muito de dizer, né? A retenção de talentos, ela é causa ou efeito, né? Em que sentido, né? Na verdade, se nós estamos com problema de retenção de talentos, eu considero que isso é um efeito. É um sinal de que as coisas não estão bem. Nós estamos perdendo talentos. Tem alguma coisa que nós estamos fazendo e que não está dando certo, né? E que, se a gente não identificar o que está acontecendo, nós talvez vamos ficar simplesmente jogando, terceirizando isso para o mercado, para outras coisas, mas sem olhar para a organização, né? Existe uma saída, né, um turnover, que é um turnover natural de novas oportunidades, de crescimento. Agora, às vezes, o turnover ele acrescenta muito, e principalmente ele acelera muito, e principalmente com pessoas que são fundamentais, né? Então, a retenção não é a causa, ela é o efeito, né? É por causa da retenção que a gente está tendo problemas. Não. A retenção é o efeito, é o resultado de várias ações, geralmente voltadas para a liderança e para a gestão, que foi definido pela liderança. Porque não existe gestão sem um líder por trás, sem um responsável por dizer, por aprovar aquele processo, aprovar aquela forma que nós estamos atuando. Por isso que a liderança, em todos os momentos, ela é o grande direcionador. Por isso que é um fundamento que nós colocamos estratégico, onde está a estratégia, onde está a sucessão, onde está todos os pontos que são fundamentais para que a gente possa trabalhar. Sendo assim, que temas a gente traz dentro do nosso modelo? Pessoas, olha só, né? Pessoas desde a fase de todo o processo de gestão de pessoas, desde a captação, a atração, né? Esse imã, né? Como é que é a tua organização? Como é que ela é vista lá fora? Hoje se faz pergunta, se usa na inteligência artificial todas as informações para saber como é que está essa empresa, o que está rolando por aí. Existem fóruns onde as pessoas compartilham o que essa organização tem feito, como é que está a empregabilidade dessa empresa, como é que está a aceitabilidade dela no mercado, a sua imagem como uma empresa que verdadeiramente valoriza as pessoas, né? Então, o nosso tema pessoas trabalhando desde a jornada, a experiência do nosso colaborador, né? A gente trabalhou muito a experiência do cliente, então como é que está a experiência do nosso colaborador? A experiência do cliente é como? Momentos da verdade de interação com a organização. Ok, quais são nossos momentos da verdade na interação do time internamente? Muitas vezes o momento da verdade é o que existe hoje de infraestrutura dentro da organização, né? Eu já tive organizações onde eu fiz trabalhos, onde havia para a diretoria uma sala de reunião que era um verdadeiro salão de festa, onde a mesa onde almoçava a diretoria era uma mesa, um ambiente extremamente decorado, com um garçom vestido, né, a caráter, né, onde era servida a refeição de uma maneira assim primorosa, parecendo que estava num hotel, num resort, né? Sendo que a área de alimentação do time era simplesmente um bandejão com cadeiras quebradas, com um ambiente ruim. Qual a mensagem que está sendo transmitida aí? Né? Ah, mas tem que fazer tudo com luxo? Não, tem que tirar esse luxo, botar todo mundo para comer junto. Faz o nosso jeitão. E fui numa empresa maravilhosa, aonde eles fabricavam tanques para armazenamento de combustível. Aqueles tanques que a gente vai no posto e tá lá, né? Na terra, aqueles tanques lá. Eles tinham 50 funcionários. E como era o almoço dele? O almoço dele era feito por uma mulher. Uma mulher e a ajudante dele. Vocês terem uma ideia, o almoço dele era tão maravilhoso que toda vez que eu ia lá, no dia anterior, eu falava assim: não posso comer muito hoje, porque amanhã eu vou lá, né? Eu tenho que ir nessa empresa porque faz diferença. O ambiente, todos almoçavam lá. Era uma interação muito bacana. A turma podia repetir esse almoço, porque era um almoço delicioso. Então, o que temos feito? Como é que é o nosso olhar para pessoas? E principalmente, qual é o olhar do líder para as pessoas? Porque esse almoço que era feito lá, o dono da empresa almoçava junto. E ela era uma senhorinha que essa empresa, quando ela começou, tinha poucos funcionários, ela morava do lado da empresa.
Alguns funcionários ficaram sabendo que ela fazia um almocinho lá, 3 começaram a almoçar. Quando ele foi aumentando a quantidade de pessoas, o próprio diretor foi lá e conheceu também. E ele falou: escuta, vem cozinhar para gente. Isso faz toda a diferença e faz parte da cultura. Então, temos aí o desenvolvimento da cultura, a sucessão, a gestão da inovação, a gestão do conhecimento. Destrinchar cada um desses temas nos dá um caminho seguro, né? Aonde nós vamos trabalhar a conexão com o propósito organizacional, com o propósito pessoal. Qual é a distância do que as pessoas esperam do que hoje nós temos? Nós temos que entender, quanto mais tem que dar match, como a gente diz. Se deu match o propósito da organização com o propósito pessoal, uau, é isso, né? O foco da experiência do colaborador, quais são os momentos da verdade que nós estamos tendo, como é que nós estamos provocando a participação deles e estimulando esse ambiente mais assertivo, mais inovador, né? A inclusão, a diversidade, o reconhecimento, a oportunidade real de crescimento. Tem clareza disso, né? Tudo isso é definição lá da liderança, né? Como é que nós imaginamos isso? O que é que nós acreditamos que deve ser feita? Né? Como é que é o crescimento e as oportunidades para as pessoas? Ambientes que promovam segurança psicológica e inovação, né? Trabalhando para que esse intelecto passivo esteja aberto, as pessoas entendendo, os líderes entendendo melhor o que está acontecendo e estimulando esse intelecto passivo também por parte dos colaboradores, né? Para que eles entendam qual é a nossa estrutura, o que nós estamos criando juntos. Aqui algumas boas práticas, né? Mentoria de liderança, por que eu coloco? Porque tem sido, para mim, uma das maiores alavancas transformadoras para o trabalho do líder, né? Aonde eu trabalho muito com ele no sentido dele perceber o quanto ele pode simplesmente pedir ajuda, estar junto, construir junto, não ser o detentor das grandes ideias. E a partir do momento que eu dou uma ideia num grupo coletivo, a partir disso, a ideia não é mais minha, é do coletivo, né? Onde está um time, onde tem a nossa equipe, né? Um plano de carreira transparente, sem aqueles preferenciais, né? Saúde mental e ações de clima maravilhosas e integradas, o mapeamento e desenvolvimento da cultura, o programa de sucessão, incluindo líderes potenciais. Eu tive um trabalho maravilhoso recentemente, eu atendo o Tribunal de Contas do meu estado já há vários anos, e por volta de 5 anos atrás, eu fiz um programa de liderança lá, onde eu tive, no primeiro momento, 60 líderes, 40 líderes, e no segundo ano, devido a esse resultado, eu peguei os estratégicos primeiros, eu peguei mais 60 líderes. E dentre esses 60, eu peguei os potenciais. Então, eu tinha pessoas que eram analistas, nível mais operacional, mas que o líder considerava que ele tinha um potencial para liderança. E agora fui fazer um trabalho de integração, ambientação dos novos concursados do tribunal. E quem me contratou para fazer uma palestra e uma integração e dinâmicas com os novos concursados para trazer a cultura do tribunal? Um dos meus líderes potenciais que simplesmente se tornou superintendente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, né? E ele fala, olha, a possibilidade, eu tinha fantasmas na minha cabeça sobre a minha liderança. E eu percebi que eu podia atuar, que eu podia errar, que eu podia dizer não entendi, e eu podia participar, envolver as pessoas, e isso me apaixona, né? Um menino jovem, mas que está fazendo um trabalho encantador. Esse é o nosso desafio enquanto líderes. Para a gente poder fechar, então, esse momento, eu gostaria de deixar uma reflexão. O silêncio de um talento não é conformismo, é apenas o prelúdio de uma despedida. Pessoas competentes muitas vezes não querem discutir a partir do momento que ela tentou uma vez e não houve espaço por parte da liderança. Ele prefere se calar e buscar outros horizontes. Líderes muito fortes, eles cultivam equipe acomodada, fraca, aqueles que ficam na zona de conforto. E eles não estão nem aí para as brigas dele. Pessoas competentes não conseguem acertar o posicionamento agressivo, a liderança não definida
A liderança que passa por cima dos outros, que não respeita as pessoas. Ele prefere se afastar e procurar aonde ele acredita que verdadeiramente ele vai poder construir uma nova realidade. Essa é a minha contribuição, essas reflexões hoje. Vamos estar junto para a gente conversar um pouquinho mais. Quero somente agradecer aí a oportunidade de poder compartilhar com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Magda, excelente. Não sei se alguém quer aproveitar para fazer alguma pergunta. Eu estava aqui, eu estava aqui acompanhando o chat, mas a Raquel pediu para você, se você puder informar os livros que você citou, por gentileza. Você falou de Ó, alguns livros, né? Depois, se eu puder passo colocar aqui, aqui. isso, eu vou botar no chat. Isso, acho que é mais fácil, que aí todo mundo consegue visualizar, né? Até eu digo o seguinte, olha, uma boa prática. Tenha os livros de leitura obrigatória para os times. E de acordo com o nível, tá? Dependendo do nível, você vai mudando, porque são livros de forma diferente. Uma vez eu ouvi de uma pessoa que é maravilhosa, até recomendo quem quiser entender um pouco mais sobre leitura, sobre o nosso português, como falar melhor, sigam Lara Brenner, com 2 N's, no Instagram. Lara Brenner, eu vou colocar aqui para vocês. Uma vez ela tem um dos posts dela, ela fala o seguinte: ela ganhou neném, aí quando ela ganhou neném, ela voltou da licença maternidade e ela ficou mais ou menos uns 3 meses sem fazer leituras, porque estava com aquela história de cuidar do neném, né? E aí, a partir disso, o que que ela fez, né? Depois de 3 meses, ela foi ler o primeiro livro, né? Quando ela foi ler o primeiro livro, ela falou assim: Nossa, graças a Deus eu consegui alguém para entrar na minha cabeça, porque eu já estava ficando louca com meus próprios pensamentos. Olha que profundo e lindo isso. Quando você lê um livro, você traz pessoas diferentes para poder, naquela sua teia larga e ampla, compartilhar contigo e você, uau, traz incríveis insights. Então, por isso, a formação do líder, os insights que ele pode ter começa com a leitura. Então, tenha a sua biblioteca separada e direcionada para cada nível. Tá bem? Vou colocar algumas sugestões aqui. Excelente, Magda. Muito, super obrigada. Vamos seguindo, então. Acho que agora a gente vai para a apresentação da Brasal, para os cases da Brasal. Oi, Caterine. Então, oi. Eu coloquei ali no chat, mas eu acho que passou Eu despercebido acho ali. que então passou, desculpa. Eu só queria saber se é uma boa prática, Magda, o líder obrigar a equipe a ler um determinado livro para discutir em equipe depois. Como que é? Isso é boa prática? É uma boa prática, eu só trocaria a tua palavra. Prestem atenção que cada termo, cada palavra que você utiliza, ela entra no cérebro da pessoa de uma maneira diferente. Então, uma coisa é você virar para as pessoas e colocar, você é obrigado. O que é obrigado nunca entra legal. A minha teia se fecha. Né? Eu não consigo lidar com isso, né? A gente simplesmente coloca o seguinte, né? Pessoal, olha, nós temos aqui uma preocupação, um foco no desenvolvimento da liderança. Ser um líder não é algo simples, não é para qualquer um. Agora, vocês querem descobrir isso de uma maneira direcionada, com pessoas que fizeram isso com primor, para poder, inclusive, você evitar tomar caminhos errados. Nós temos aqui 5 livros para você. Você acabou de ser promovido. Você vai se preparar, até com os potenciais, né? Você vai se preparar. E eu tô aqui contigo para poder compartilhar. Quero ver o seu desempenho. Vou acompanhar, faço questão. A sua meta vai ser ler os 5 livros. Topa! Tem diferença ou não, Pedro? Faz sentido, Obrigado. Pedro? Tá? É Só o quero Foi dizer, Rogério. o Rogério que perguntou, mas sim. Obrigado, Magda. tá? Eu só quero dizer para vocês que eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte, e eu cito nesse momento essa frase para essa pessoa. Você está bem perto de ser a mesma pessoa que é hoje nos próximos 5 anos, com exceção dos livros que você ler e as pessoas com quem conviver. É só uma escolha sua. Excelente. Obrigada, Magda. Vamos seguir então com a apresentação da Brasal.
Rapaz, depois dessa aula da Magda, isso é difícil. A Foi Magda difícil. sempre tem aquela oratória perfeita, né? Que muito nos contagia, Magda. Obrigado aí pela aula. E assim, sem a gente combinar, tudo que ela falou aqui, eu acho que encaixa perfeitamente num case, né? Numa prática de gestão que a gente tem aqui na Brasal Refrigerantes há alguns anos. E para mim essa prática de gestão é a campeã de todas, entre algumas dezenas, talvez centenas que nós temos aqui, né? Mas encaixa muito perfeito do que ela expôs. Então, primeiramente, rapidamente me apresentando, eu sou o Eric, né? Eu estou aí como um dos diretores da Brasal Refrigerantes. Trabalho aqui há 37 anos, né? Eu vi essa empresa numa situação muito diferente do que ela é hoje, né? E tenho muito orgulho de fazer parte dessa história. Estamos aí junto com a FNQ desde 2003, foi quando nós conhecemos o MEG, foi quando a gente começou a escrever o nosso primeiro relatório da gestão, e de lá para cá a gente nunca mais se afastou da FNQ, e até hoje o MEG ele é a base do nosso sistema de gestão Brasal. E com certeza, eu tenho certeza que o MEG fez a diferença e faz a diferença do que a Brasal Refrigerantes é hoje, né? O nosso acionista, os nossos colaboradores que estão aqui, enfim, todos reconhecem, né, que o MEG fez a diferença e nós, como gestores, fez a nossa vida melhor, né? Hoje nós trabalhamos de uma forma melhor do que nós trabalhávamos anteriormente. Então, Renata, muda a página. Vamos lá, vamos começar. Bom, eu vou falar aqui de um case, de uma prática de gestão que chama-se Sinta-se em Casa. Mas antes de falar da prática Sinta-se em Casa, eu queria colocar essa tela, que a gente chama aqui carinhosamente da nossa casinha. Essa nossa casinha, eles são os direcionadores estratégicos da Brasal Refrigerantes. Aqui, começando ali pela base, né, gente, gestão e cultura, né, está aqui os nossos direcionadores relacionados a essa base, né, gente, gestão e cultura. Temos nossos pilares na perspectiva de processos e tecnologia, onde que tratamos a eficiência, relacionamento, mercado, e indo mais para o topo da casa, né, os direcionadores relacionados aí aos clientes e a perspectiva aí de perenidade da Brasal. Então, essa é uma forma que a gente comunica, né, e dissemina para todos os... Nós temos 2.400 colaboradores hoje. Essa é a forma que nós comunicamos e disseminamos para todos, 100%, quais são os nossos direcionadores. É claro que por trás dessa casinha, vamos falar assim, tem o nosso mapa estratégico, né? Ali tem ações, projetos que estão em andamento, buscando aí a nossa visão de futuro. Mas por que eu quero falar dessa casinha? Porque isso aqui é primordial, né, para todos os colaboradores, né? Não só colaboradores, mas assim, a Magda falou das nossas partes interessadas, né? Saberem para onde a Brasal quer ir, né? Quais são as intenções, quais são os nossos objetivos, né? Então, a gente faz as nossas apresentações institucionais, reuniões com as partes interessadas, sempre tem essa tela. Isso gera muito, eu acho que, alinhamento, né, entre as partes. Tá? Então, eu queria comentar sobre essa figura pictórica, mas que tem uma importância muito grande aí nas nossas comunicações e disseminações das nossas práticas. E agora entrando propriamente nessa prática, que essa eu gosto muito, Sinta-se em Casa, que é o nosso programa de onboarding, né? Todos os novos colaboradores que entram na Brasal, eles passam pelo Sinta-se em Casa. Basicamente é o quê? Todo diretor aqui da empresa, nós somos aqui hoje 8 diretores para 2.400 colaboradores. E todos nós, diretores, nós temos que fazer vamos falar assim, essas boas-vindas, né, para todos os colaboradores que entram na Brasal. E essas boas-vindas, ela é feita de uma forma, vamos falar assim, estruturada. Nós temos 2 momentos, né, com eles. Um primeiro momento são aqueles que acabaram de entrar na empresa, às vezes têm 1 mês de casa, né, não conhecem, estão conhecendo a empresa, estão começando
serem treinados nas suas funções, né? E depois a gente tem uma segunda etapa quando eles estão um pouco mais ambientados, né? Aqui na empresa. Isso é muito rico para a gente, porque nessa reunião, nesses 2 encontros, a gente fala ali de valores da Brasal, nós falamos dos princípios da Brasal, falamos sobre esses direcionadores estratégicos que a gente colocou aqui, falamos de tudo, falamos de sonhos, né? A gente pergunta, a gente procura explorar qual é o sonho daquele colaborador, o que ele pretende. Eu digo muitas vezes ele entrou aqui na Brasal, a Brasal eu falo que tem várias portas, né? Poxa, ele entra pela porta da logística, ele entra pela porta da área comercial, ele entra pela porta da indústria, às vezes ele entra pela porta do estoque, ali tem muito trabalho braçal, né? Carregar caixas, né? De refrigerante. Então, ele entrou por uma porta, ele está na Brasal, mas aquilo às vezes não é o que ele queria, não é o sonho dele. Então, a gente, como líder, procura ouvir, né? Procura entender aquilo e direcionar. Nós conhecemos como que a empresa como a Brasal como são seus processos, né? Então, é aquele momento de realmente sim, de aproximação e um conhecimento, tanto nós, diretores, líderes, conhecer eles, como eles conhecer a gente. Isso tem um efeito assim fantástico, né? Porque quebra aquele gelo, né? Quebra e uma relação, uma conexão. Isso aí a gente tem facilita muito a nossa vida assim para eu vejo assim no nosso dia a dia. E eu recebo assim alguns depoimentos, né, de algumas pessoas que passam por esse programa e falam assim: poxa, nas empresas que eu trabalhei, eu nunca conversei com um diretor. Eu falei assim: puxa vida, né? Que pena, né? Que pena que ele não teve aquela oportunidade de conversar, né? Mas isso é a realidade, eu acho que talvez da maioria das empresas que tem no Brasil, né? Essa distância entre a liderança principal e a base da empresa. Então, o que nós fazemos aqui realmente é buscar esse estreitamento. E tem coisas assim fantásticas que chegam para a gente, né? Coisas que os nossos olhos não conseguiriam enxergar. São coisas simples de resolver, coisas simples. Não, o que vem ali são coisas simples. Então, quando a gente roda o nosso PDCL, né, aqui é o nosso, a gente chama aqui de SABIO, né, que é Sistema de Aprendizado Brasal para a Inovação. Então, as informações que nós recebemos desses colaboradores recém-admitidos, eles servem de insumos para a gente melhorar as nossas práticas de gestão na Brasal. Então, eu acho que na tela seguinte tem um exemplo que me marcou bastante, que eu até gostaria de compartilhar para vocês. Bom, aqui são os momentos, né, que nós temos de interação, e às vezes, dependendo de um mês, que a gente pode ter alguma contratação de uma quantidade maior de colaboradores, a gente vai para o auditório, às vezes vamos para uma sala de reunião, mas aqui somos nós, né, conversando, né, com esses colaboradores. Isso é uma prática recorrente, né, ocorre todo mês, bem disciplinada, vamos dizer assim. Eu queria mostrar o filme, Renato. Casa com o seu Eric em 2019, uma conversa muito bacana, você fica bem à vontade, bem espontânea a conversa, e no final ele pergunta a nós o que precisamos fazer para melhorar a nossa área, para a gente trabalhar mais confortável, mais tranquilo, menos estresse. E eu falei com ele que a gente, na segurança, na época, nós usávamos todos, os AGPs, usávamos gravata. E tinha alguns postos que não se identificavam muito com a gente usando gravata, porque era perigoso, porque tinha que abrir carreta, fechar carreta, caminhão. E numa dessas aberturas de porta de carreta, a minha gravata prendeu na porta. Né? Mas só que, felizmente, não aconteceu nada. E numa dessas reuniões com o seu Eric, eu pedi a ele que a gente poderia, se a gente pudesse, né, excluir a gravata do nosso uniforme, para a gente trabalhar com mais segurança. E, prontificamente, o seu Eric atendeu, né, o meu pedido, ao nosso pedido do grupo. E no outro dia seguinte, no próximo plantão seguinte, a gente não precisava mais usar gravata, só quem realmente quisesse.
Ele deixou a mercê da gente, a vontade da gente. Bom, então, pessoal, a nossa opinião tem muito valor dentro da empresa e pode muito, muito melhorar o nosso ambiente de trabalho. Sim, a importância do Sinta-se em Casa é justamente para isso. O seu Érico, ou de outra parte, vai conversar com a turma, vai perguntar o que pode melhorar, o que pode ser feito para ajustar alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, né? Sempre para a melhoria de toda a equipe, para que tudo funcione 100% dentro da fábrica Brasal Refrigerantes. Quantas coisas, né, que a gente acha que aqui, sentado no nosso escritório, no ar-condicionado, né, a gente sabe, né? O quanto que é importante a gente ouvir, né, essas pessoas e o quanto que aquela gravata incomodava aquele colaborador. Isso aí a gente não via, a gente está há anos, a gente naquela época, a gente usava, já era o dress code antigo, né? O pessoal da segurança usavam gravatas, né? Poxa, e o tanto que aquela gravata incomodava. E só naquele momento eu falei assim, puxa vida, tirar uma gravata é tão simples, e aquilo vai gerar um benefício ali para ele de satisfação, de qualidade de vida. Poxa, então essas coisas que a gente pega no Simples em Casa, né? Coisas que são fáceis de resolver, coisas que estão no nosso alcance. Quando eles perguntam ou faz algum pleito que a gente ali não tem condições de resolver no momento, ou a gente trata isso com as áreas afins, né? Trata hora com gestão de pessoas, hora com financeiro, com a área que for responsável pelo tema, né? Mas tudo é dado um encaminhamento. No mínimo, a gente tem que ter o respeito que o colaborador precisa de ter uma resposta, né, para aquilo, mesmo que seja uma resposta negativa, né? Esse exemplo da gravata, eu tinha autonomia e poderia tirar ela tranquilamente. Talvez outras coisas que chegam até nós, a gente não pode dar uma resposta positiva, mas nós explicamos o porquê do não, né? Então, isso é muito importante, isso gera engajamento, isso é um valor tremendo aqui para a gente. Eu tenho certeza, se hoje a gente é reconhecido aí como uma das empresas mais incríveis para se trabalhar, um dos melhores locais para se trabalhar no Brasil, é fruto desse tipo de prática, né? Tudo aí conduzido de uma forma bem genuína, respeitosa, né? Dependente aí do cargo que esse colaborador se encontra, são pessoas, né? Circunstancialmente estão ali naquela função, assim como nós aqui, circunstancialmente, estamos aqui na liderança, mas esse respeito mútuo é muito importante. Isso facilita muito a nossa vida aí como gestor. Então, esse aí é um case que eu queria compartilhar com vocês e que eu deixo aí até aberto para uma questão de benchmark, alguém que queira visitar a Brasal e ver isso aqui como funciona na prática, estamos de portas abertas. E eu acho que eu tenho mais uma tela, Renato, e também eu acho que casou com o que a Magda falou sobre interação com as partes interessadas, né? Aqui na Brasal Refrigerantes, nós temos claramente identificado quem são as principais partes interessadas do nosso negócio, no modelo de negócio, né, do qual nós estamos inseridos. E para todas essas partes interessadas, acionista, colaborador, o cliente, a sociedade, os fornecedores e detentores da marca, e aqui nós somos, eu não falei isso no início, mas a Brasal Refrigerantes, ela é uma franqueada do sistema Coca-Cola, Heineken, né? Então nós representamos grandes marcas mundiais. Então, as detentoras das marcas, elas são a parte interessada principal aqui no nosso negócio, além de outras que não estão citadas aqui. Mas essas 6 partes interessadas, nós temos canais de comunicação oficial, práticas de gestão, de interação sistemática com essas partes interessadas, né? Por meio desses canais, nós tratamos as necessidades, expectativas dessas partes perante a Brasal, né? Nós não somos uma empresa isolada do mundo, nós estamos aí conectados, né, o tempo todo. Então, canais e práticas que a gente converse com essas partes interessadas é outra coisa de suma importância aqui para o nosso negócio.
Então, uma dessas práticas nós colocamos aqui, né, Eric, é o Vamos Juntos, é uma prática de interação com a parte interessada, a sociedade, e o Vamos Juntos é um programa do Instituto que visa a nossa liderança, os gestores da Brasal, apoiar organizações da sociedade civil, ou seja, ONGs, né, do Distrito Federal, com o objetivo de deixar um legado na gestão dessas ONGs. Então, assim, a gente tem várias ONGs no Brasil que elas atuam com a sociedade, são grandes, outras são pequenas, mas eles não têm noção nenhuma de gestão. Então, os nossos gestores, eles interagem com essas ONGs, desenvolvendo pilares de governança, liderança, gestão estratégica, gestão financeira, gestão de pessoas, comunicação, gestão jurídica, política, né? Então, esse ano nós temos 2 OSCs participando, que é o Lar das Crianças, Luiz Hermani, muito focado em educação para crianças, em projetos sociais com crianças, e o Instituto Florescer, que é a Associação Beneficente Florescer, que também é focado em esporte e crianças e adolescentes, né? E foi engraçado, porque semana passada mesmo a gente estava na interação com uma dessas instituições, porque o trabalho, ele é feito com um diagnóstico, um checklist, onde a gente preenche o checklist junto com a instituição, e ali a gente pontua, quase que um melhor de gestão ali, pontua cada pilar desse aqui. E aí a gente desenvolve um plano de ação junto com essa instituição e depois faz um novo diagnóstico para saber de onde estávamos e onde chegamos. E o mais incrível, assim, as organizações não tinham nem conhecimento que eles precisam ter um código de ética, ou que eles têm riscos associados a ter crianças na própria infraestrutura. Eles nem tinham essa noção do quanto é importante gestão de risco, código de ética, a divulgação de uma missão e visão da própria instituição para os colaboradores que estão lá dentro. E foi muito legal, teve uma instituição que semana passada colocou um mural bem grande com a missão e a visão na entrada, para que os colaboradores e os pais dos assistidos soubessem qual que é a missão daquela instituição, né? Eles não tinham essa visão, isso é legal. E aqui eu deixei algumas fotos, né? Essa aí é o Lar das Crianças, essa foto todo mundo de camisetinha azul em cima, e embaixo é o Instituto Florescer, né? E ali era uma das interações que a gente estava fazendo de plano de ação. Esse é um dos programas que a gente utiliza em parceria com o Instituto Mais Brasal, que é o nosso Instituto Social das Empresas Brasal, né? Grande braço aí da nossa atuação socioambiental em Brasília. E temos também outro programa que caminha junto, porém ele tem um foco de interação da liderança com a sociedade, e esses 2 programas vão muito no encontro do que a Magda falou, que é a gestão do conhecimento, né? Compartilhar conhecimento, ou seja, a Brasal não pode ser uma ilha de gestão, de excelência, né? A gente tem que compartilhar o que a gente sabe, né? E no próximo eu vou mudar a tela, pessoal, vai começar com um videozinho, aí eu vou deixar o vídeo rodar e aí eu falo, tá? Começar bem na base, ele tem a mesma essência do Vamos Juntos, que é liderança, compartilhando conhecimento, só que aqui o foco são adolescentes, que estão ali terminando o ensino médio, estão indo para o mercado de trabalho, e aí são 9 oficinas, práticas e teóricas, que vão preparar eles como bem-estar físico, emocional, gestão financeira, perspectiva de futuro. Então, a nossa gerente de gestão financeira aqui da Brasal, que cuida da parte de orçamento, ela vai explicar para os adolescentes como que eles podem ter uma gestão financeira da vida deles, né? A minha área, a gente para aqui e vai lá dar uma aula de programa 5S, né, numa escola de adolescente, né? E a gente achava que isso, no começo, a gente falava, como que vai ser uma aula de 5S para adolescente? E aí, quando eu voltei lá para o fechamento do programa, que eles tiveram, depois de 9 encontros, tiveram uma formatura, eles falaram assim, poxa, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi lembrar que você falou que, às vezes, a gente não olha para o teto e vê uma teia de aranha, né? Então, isso foi muito gratificante.
São 2 programas gratificantes, porque tem interação com a parte interessada de sociedade, mas a gente vê a evolução não só das instituições, como dos adolescentes, né? Então, são 2 cases aí rápidos que a gente também trouxe, né, Eric, para exemplificar um pouquinho da atuação de liderança aqui da Brasal Refrigerantes, tá? Nossa apresentação foi rápida e 3 cases rápidos, né? Mas a gente queria deixar essa frase aqui, que é: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos, que é essa visão do todo que a gente, como organização, tem que ter, não só com o colaborador, mas com todas as partes interessadas, né? Quando todo mundo trabalha com o mesmo objetivo, a gente consegue chegar mais longe. E aqui eu vou deixar os contatos meu e do Eric, caso alguém queira entrar em contato. O Eric já deixou aberto aí para vocês, né? Fiquem à vontade para contactar com nós. Excelente, gente. Muito obrigada. Até a Evelyn da Jacto já colocou aqui que quer fazer um benchmark. Acho que eu comecei a colocar vocês em contato. A gente finaliza esse contato entre a Evelyn e vocês. E queria até aproveitar para lembrar todos os que é o encontro de filiados, portanto, todos aqui são filiados, essa possibilidade que o filiado tem de fazer benchmarking com outras empresas. Então, a Brasal abriu aqui, mas não só a Brasal, o Sebrae vai apresentar suas boas práticas, né? Mas qualquer necessidade que vocês identifiquem, eu gostaria de ver boas práticas deste tema. Entre em contato com a Aline, a gente identifica ali dentro da nossa base, né, de filiados quem são as empresas que têm boas práticas nesse tema, que vocês podem conversar e aí fazer reuniões de benchmarking é sempre interessante para a gente ver como outras empresas lidam com os mesmos temas e desafios que a gente tem, né? Então, só aproveitando para lembrá-los desse benefício para vocês utilizarem. E Eric e Renata, obrigada. Acho que foi ótimo. Vou seguir com a apresentação do Sebrae. Rapidinho, antes da apresentação do Sebrae, só para reforçar, todos os filiados foram convidados para esse evento, muitos não puderam participar, mas se vocês olharem lá no nosso site, tem ali a lista de filiados, se vocês quiserem também dar uma olhada e identificar, olha, eu queria um contato do filiado na área X, essa empresa específica, mesmo que não estejam presentes hoje, a gente consegue colocá-los em contato, só me mandar por e-mail também. Com a apresentação do Sebrae. Vamos lá, estou compartilhando a minha tela aqui. Só vou pedir a gentileza de vocês me sinalizarem se está aparecendo para vocês, gente. Para mim já Está aparece. sim. Foi? Positivo. Legal. Coisa boa. Gente, que prazer estar aqui hoje e dividir esse momento com vocês. Muito bacana a fala da Magda, tanto do Eric quanto da Renata também. Foi muito, muito legal de estar aqui neste momento. Eu me chamo Pedro, sou colaborador aqui do Sebrae Paraná, sou parceiro de formação da Magna, também sou psicólogo, trabalho na área de gestão de pessoas pelos últimos 10, 12 anos e brinco que sempre com o objetivo de cuidar de gente, né? No final das contas é disso que a gente está falando. A gente trouxe aqui 2 cases para falar sobre as nossas práticas de desenvolvimento e engajamento de colaboradores aqui no Sebrae Paraná. E aqui eu já gosto de começar a fala fazendo uma provocação de que o grande ponto é esse, né? A Magda abordou super bem na fala dela, como é que a gente faz para engajar quem está trabalhando conosco, né? E aí tem várias frentes, né? Você pode trabalhar em cima dos desafios, no clima organizacional, nas atividades, na missão da instituição. E aqui, dentre essas alternativas, a gente acredita que as práticas de desenvolvimento de pessoas contribuem muito para essa percepção por parte do colaborador, para que ele se engaje nas atividades do dia a dia. Então, no final das contas, o que a gente está falando é que quanto mais o colaborador entender e conseguir perceber que a instituição que ele trabalha, onde ele está colocando o esforço dele diário, aposta também no sucesso dele, no crescimento dele, em termos de conhecimentos técnicos ou comportamentais, mais engajada essa equipe vai estar. E é por aí que a gente vai conversar a nossa conversa. Para isso, a gente gostaria de trazer 2 cases. O primeiro é um programa de tiro relativamente curto, com duração de 6 meses, que nós fizemos. O foco, na ocasião, foi o desenvolvimento em inteligência de dados, e também um programa de pós-graduação, que nós lançamos internamente para os nossos colaboradores nesse ano, e que vai durar até o final do ano que vem, né? Então, um de curta e outro de média duração. Mas, para que a gente comece, só contextualizando para todo mundo, né? O Sebrae trabalha diretamente com o empreendedorismo no Brasil.
nós somos uma instituição privada, então às vezes o pessoal olha para a gente, já vem aquela dúvida, né? Se é governo, se não é, e a verdade é que, para todos os fins, a gente é como qualquer outra empresa de mercado, todos nós, CLT, carteira assinada, não é concursado, mas a gente usa sim e recebe recursos de origem pública para fazer o desenvolvimento sustentável de empreendedorismo com foco nas micro e pequenas empresas, né? E aqui, para dar um overview, como eu comentei no começo, a gente fala aqui em nome do Sebrae Paraná, mas o Sebrae está espalhado em todos os 27 estados, cada estado com as suas particularidades, mas é um grande sistema que sempre age em prol do empreendedorismo no Brasil. E a gente tem hoje cravado algo que nos dá muito orgulho: nós somos a maior rede de atendimento do país, quando a gente soma todos os números e atendimentos realizados ao longo de um ano. E os clientes do Sebrae Paraná são micro e pequenos empreendedores, ou seja, quem já está trabalhando, quem já é empresário, e quem é microempreendedor individual, que é o nosso famoso MEI. Também quem quer empreender é um possível cliente aqui do Sebrae. Então, só para contextualizar onde é que estamos e do que é que estamos falando quando a gente comenta de Sebrae, né? Temos aqui também alguns reconhecimentos que dão muito orgulho para a gente. O MEG entra aqui, nós também, eu ouvi o pessoal da Brasal falando sobre uns lugares incríveis para trabalhar, a gente participa também dessa premiação, enfim, tudo isso, na verdade, como um reconhecimento das nossas práticas, né? Mais do que os prêmios, o que mais vale mesmo é aquilo que a gente faz no dia a dia, isso é muito bacana. Mas, vamos lá, gente, acho que o primeiro ponto para a gente entender dessas práticas de desenvolvimento é olhar lá para o nosso planejamento estratégico. Vi que o pessoal da Brasal trouxe uma imagem bem bacana também, em formato de casa, o nosso aqui fica nesse fluxograma. Aqui a gente não vai entrar no detalhe, mas é importante entender que para nós tudo tem um motivo, né? Então, nunca vai haver uma ação promovida para engajamento de colaborador, para desenvolvimento, que não se conecte diretamente no planejamento estratégico do Sebrae, no nosso direcionamento estratégico. Direcionamento esse que foi construído com o apoio de colaboradores, clientes, sociedade, parceiros, todos os stakeholders que a gente chama, se envolveram na construção desse planejamento. E, claro, aqui eu não posso deixar de dar o destaque para a base desse planejamento estratégico, que são as pessoas, os nossos colaboradores. Uma das entregas que nós temos pactuadas até 2030, e é assim que funciona a nossa lógica de planejamento estratégico aqui, via de regra 10 em 10 anos, mas que a gente tem que entregar uma equipe que seja empreendedora, que seja capacitada e qualificada e que possa solucionar as dores dos clientes utilizando dados para melhor tomada de decisão. Então, não é por acaso que a gente criou um programa específico com base de dados, justamente para que a gente consiga atender para esses nossos direcionadores estratégicos. O importante aqui é já destacar que, no nosso entendimento, as pessoas, os colaboradores, são uma das partes interessadas mais relevantes da organização. Até porque são eles que perpetuam as nossas práticas. É por meio deles que a gente consegue tangibilizar o que está sendo feito, o que funciona, o que não funciona. E é um grupo de pessoas que a gente olha com muito carinho. Sei que sou suspeito para falar, trabalho aqui no Sebrae na unidade de gestão de pessoas, né, como gestor da universidade corporativa, que é um núcleo que fica dentro do nosso RH, vamos falar assim para simplificar, mas a partir deste momento e da constatação de que sim, os nossos colaboradores são uma das partes interessadas mais relevantes, a gente faz um processo muito conhecido por vocês, imagino eu, e que a gente já veio comentando ao longo dessa agenda. Primeiro a gente faz uma escuta dessa parte interessada, e busca entender quais são as demandas, quais são as necessidades, expectativas que eles têm com relação à capacitação, onde estão as dificuldades, onde estão as dores, qual é aquilo que, no final das contas, tira o sono da pessoa quando ela olha a entrega que o Sebrae tem planejada no planejamento estratégico. Claro que, a partir disso, a gente identifica quais são os requisitos para que a gente consiga atender essas necessidades e expectativas, e aqui, gente, sendo muito franco, tem necessidades e expectativas que aparecem que a gente entende que não vai ser o momento, não vai ser a hora de cumprir. As pessoas são uma caixinha de surpresa, né? Então, muitas vezes, tem um trabalho muito grande de adequar
essas expectativas, de trabalhar para que não haja nenhuma frustração ao longo do caminho. E uma vez que a gente identifica isso e os requisitos, aí sim chega a hora de pôr a mão na massa, de começar a criar os programas de desenvolvimento, de trabalhar com fornecedores de mercado, para que a gente consiga atender essas necessidades que foram levantadas. E aqui eu gostaria de destacar um processo muito importante. Uma vez que tudo isso está linkado com o nosso direcionamento estratégico, você garante que as pessoas estejam sendo capacitadas, ou seja, que o esforço de capacitação da instituição seja colocado aonde efetivamente vai trazer resultado, né? Não que outras demandas não previstas inicialmente não possam ser atendidas, mas ter uma uniformidade, entender e deixar claro para todas as partes envolvidas de que a atuação está sendo planejada, né? Então, toda ação de capacitação, de desenvolvimento acontece a partir de um planejamento, tranquiliza as pessoas, porque é entendido de forma clara para que caminho a gente está indo. Para isso, eu não posso deixar de destacar, o Sebrae tem um compromisso muito bacana, que é destinar um percentual da folha de pagamento para capacitações, para ações de desenvolvimento. Então, hoje nós temos uma normativa de que de 2% a 6% do valor destinado à folha de pagamento seja aplicado para os processos de desenvolvimento e capacitação. E isso dá uma liberdade muito grande para as áreas de desenvolvimento, de treinamento, e aqui eu posso trazer um paralelo também com o mercado, porque eu brinco que a gente já começa o ano com o jogo ganho, a gente já começa tendo um espaço orçamentário, tendo um recurso disponível para fazer esses programas acontecerem. Então a preocupação é fazer um excelente trabalho, um excelente projeto que atenda essas necessidades e expectativas dos colaboradores, e não necessariamente sair correndo para conseguir dinheiro. A verdade é essa, né? Dentro da hierarquia da instituição, porque a gente já tem este compromisso firmado desses delimitadores do quanto vai ser investido em capacitação. Então aqui fica uma dica, de repente, e até para a gente poder trocar enquanto colegas, se não existir isso nas instituições de você, quem sabe não vale a pena criar uma política interna que defina pelo menos uma base de onde é que a gente sai quando a gente fala em investimento em capacitação de colegas, de colaboradores. Bom, para isso, então, vamos trazer 2 cases de como é que esse movimento aconteceu. O primeiro, este programa de desenvolvimento e inteligência de dados, foi um programa de tiro um pouco mais curto, com duração de 6 meses, e foi um grande diferencial a forma como ele foi executado. Este programa ocorreu no segundo semestre do ano passado, porque nós iniciamos rodando um diagnóstico com 100% dos colaboradores. E aqui já entra um compromisso de um entendimento que nós temos compartilhado com a nossa diretoria, de que toda vez que a gente vai rodar um programa de desenvolvimento, é importante que 100% da casa seja envolvida. Claro que níveis diferentes, dependendo do seu nível de atuação dentro dessa demanda, da sua posição que você ocupa dentro da instituição, você vai participar de módulos distintos, mas não faz sentido a gente trabalhar com ações de capacitação que estão diretamente ligados no atingimento dos direcionadores estratégicos do Sebrae, sem que a gente envolva do estagiário, do menor aprendiz, ao gerente, ao diretor. O primeiro movimento feito foi realizar um diagnóstico com todo o quadro de colaboradores do Sebrae. Na ocasião, a gente teve, inclusive, uma participação recorde do instrumento desse fornecedor, atingimos 89% de participação da casa no diagnóstico, então foi muito interessante. E esse diagnóstico inicial nos deu uma fotografia de como é que o Sebrae estava com relação à alfabetização de dados. E a partir dessa fotografia é que as ações foram planejadas. Então, mais do que criar um monte de solução onde você coloque todo mundo, isso pode gerar, inclusive, uma percepção de frustração por parte do colaborador, porque você poderia ter pessoas num nível já avançado participando de ações básicas, ou ao contrário, porque às vezes é muito pior você colocar alguém num módulo mais avançado, do qual a pessoa não tem conhecimento para estar participando dessa ação. A partir dessa fotografia, nós rodamos a implantação do programa, que começou com palestras para todo mundo da casa. Então, de novo, do menor aprendiz ao diretor,
nós tivemos essas palestras, foram, se eu não me engano, 3 palestras online, e é muito interessante porque isso deu uma base para 100% da casa sobre esse tema. Então, todo mundo sabia do que é que estávamos falando. Claro que aqui num nível inicial, mas serviu para trazer, para passar a régua, vamos colocar assim, e nivelar o conhecimento. Depois, nós fizemos uma ação voltada especificamente para a liderança do Sebrae, participando diretores e gerentes. E essa é outra prática que a gente gostaria de compartilhar, que é justamente a proposta de que antes de lançar qualquer programa que você comece a atingir a área técnica, os analistas, consultores, assistentes, você trabalhe primeiro com a liderança, para que a liderança se sinta confortável em trabalhar esse tema e sejam grandes parceiros na hora de vender internamente a participação nesses treinamentos. Então, fizemos workshop voltado para líderes e aí sim realizamos 3 cursos. Primeiro, um curso a nível de fundamentos, que participaram especificamente colaboradores com os menores scores no diagnóstico inicial que nós realizamos. Depois fizemos um curso de dados na prática, que era um nível intermediário, e por fim um curso de Data Storytelling, que já era um nível mais avançado, participando menos colegas, mas especificamente aqueles que atingiram altas pontuações no diagnóstico. E com isso a gente garantiu que todo mundo estava participando e conhecendo sobre esse tema, porém a partir de uma perspectiva que fazia sentido para o nível de conhecimento que ele já possuía. Isso garantiu, inclusive, uma otimização de recursos fantástica da nossa parte, porque a gente não teria nem insumos e recursos para poder proporcionar tudo para todos. E dessa forma a gente consegue atingir diretamente aonde é necessário para os colegas, para os colaboradores. Então foi uma experiência muito interessante. E claro, uma vez que esse processo tenha finalizado, a gente rodou novamente uma mensuração. Então, é um T0, né, rodado, e depois uma avaliação passado 100% do programa. Tivemos uma evolução muito significativa, né, na escala da instituição que foi nossa parceira neste movimento. A gente avançou 22 pontos percentuais no score mediano da nossa instituição, e é um movimento vivo e que segue, né? O tema de dados segue sendo trabalhado ao longo desse ano, mas para aquele momento, para aquela ação pontual, foi uma prática muito interessante que foi realizada. Prática essa que foi muito bem avaliada, né? Então, 100% dos participantes entendeu o programa como relevante ou muito relevante, e a gente tem certeza que esse 100% só aparece a partir do momento em que as pessoas estão participando de ações específicas para os níveis de conhecimento e atuação delas. 75% dos participantes entenderam que a aplicação prática dos conhecimentos foi alta ou muito alta, e a gente teve uma avaliação geral de eficácia do programa, que foi rodada ao final dele, de 8,9, uma nota bem alta aqui para nós. A gente trabalha sempre com uma média de 8 para todas as ações que a gente vai fazer, mas dificilmente a gente atinge isso para ações que pegam 100% da instituição, até porque o nível de criticidade aumenta, o nível de horas demandadas também, mas a gente teve um excelente retorno. Então esse foi um movimento muito bacana, feito de tiro um pouco mais curto. Outra prática que a gente gostaria de compartilhar é a nossa pós-graduação. Lançamos esse ano a pós-graduação em Gestão de Negócios Sebrae, aplicada às micro e pequenas empresas, que é um curso reconhecido pelo MEC, tradicional de pós-graduação, mas que 100% dos conteúdos que estão sendo abordados nele dizem do negócio Sebrae. Então, são conhecimentos técnicos e alguns comportamentais também, importantes para que quem está dentro do Sebrae como colaborador possa entregar mais valor ao cliente, possa fazer entregas de maior robustez. Então, todas as disciplinas, a ementa, a carga horária, tudo isso foi desenhado por nós aqui do Sebrae, para que a gente tivesse esse curso disponível aos nossos colaboradores. Isso tudo veio a partir de um processo nosso, aquele processo de escuta da parte interessada, do nosso colaborador. Anualmente a gente roda esse diagnóstico, esse processo. No ano passado, quando estávamos preparando o ano de 2025, apareceram mais ou menos essa nuvem de palavras aqui do que a gente precisava capacitar os nossos colegas. E claro que quando a gente começa a montar isso, vira um Frankenstein, né? Eu preciso com um cara falar sobre BI, com outro Media Training, com outro eu vou falar sobre o negócio do Sebrae. E como é que a gente fazia para encaixar tudo isso? Até porque depois de fazer um primeiro filtro, a gente entendeu que todas essas
demandas eram demandas que falavam diretamente do que é ser Sebrae, do que é ser um consultor, um colaborador do Sebrae Paraná. Então, para que a gente evitasse essa percepção do Frankenstein, né, de um curso picado aqui, de uma solução avulsa ali, é onde a gente começa esse movimento de criar a pós-graduação. Até porque, quando a gente compilou todas essas demandas, a gente estava quase com a carga horária de pós-graduação fechada. E aí a perspectiva foi, bom, se só falta formalizar enquanto pós-graduação, por que não tentar fazer isso? E aí entregar algo mais robusto, algo com validade de mercado, né? E aí foi esse o movimento que nós fizemos. E em função disso, nós lançamos o curso de pós-graduação. Para isso, nós contamos com um parceiro, uma instituição de ensino aqui de Curitiba chamada FI Business School. É uma faculdade de negócios bem tradicional aqui do estado do Paraná. E aí, a nossa estrutura, então, né, um curso de carga horária de 360 horas, dividido em 4 eixos. Então, é uma formação de médio a longo prazo, reconhecida pelo MEC, em parceria com uma instituição de ensino de nível superior. A gente tem 6 turmas rodando de forma concomitante, com 50 participantes em cada uma dessas turmas, e a aula acontece no expediente de trabalho. Então, das 14 às 17h30, ou terças, ou quartas, ou quintas-feiras, acontecem as aulas no momento, dentro da rotina. Então, não demandou do colaborador que ele demandasse uma noite por semana para participar da pós-graduação, ou sábados, e assim por diante. E esse foi um ganho muito importante. Esse olhar humano com carinho, quando a gente olha para o nosso colaborador e pensa o seguinte: talvez fique difícil para essa pessoa que às vezes está com um filho pequeno, que tem uma situação em casa para administrar, participar de um curso como esse. Mas se a gente colocar isso dentro da jornada de trabalho, aí eu começo a facilitar a adesão, né? Claro que aqui a gente precisou de uma parceria muito forte com a nossa diretoria e com os nossos gerentes, até para que eles pudessem redistribuir as demandas, a fim de que a gente não concorresse com nós mesmos nos dias de pós-graduação. Mas tudo isso muito bem conversado, muito bem alinhado, trouxe resultados muito bacanas. E a gente teve temos 4 encontros presenciais que vão acontecer ao longo de todo o curso. Então, via de regra, semanalmente nós temos aulas online. Ontem mesmo eu estava em aula, durante o período da tarde, e ao longo desses 18 meses de formação, tem 4 momentos presenciais, onde a gente faz uma entrega de muito valor para o Sebrae, onde a gente tangibiliza todo esse conhecimento que está sendo ofertado. Aqui só para trazer uma questão de datas, né? Começamos em junho e julho de 25, e esse processo vai acontecer até o final do ano de 2026. Como a gente comentou, criamos 4 eixos. Então começamos falando sobre o sistema Sebrae e pequenos negócios, que é o basilar, o essencial para que cada colaborador que esteja aqui no Sebrae entenda. E aqui a gente fala de coisas muito do dia a dia mesmo, né? Qual é o limite do faturamento de um MEI, que é uma informação essencial para quem trabalha aqui no Sebrae. E mais do que para quem está no atendimento, para mim, Pedro, que sou colaborador da área de gestão de pessoas e que muitas e muitas vezes já fui no mercado aqui do lado do Sebrae com a camisa da instituição, o cara me pergunta e fala: pô, cara, sabe que eu sou MEI, eu tenho uma dúvida sobre isso, sobre aquilo. E nós entendemos, junto à nossa diretoria, que não caberia uma pessoa trabalhar no Sebrae Paraná e não saber responder essas informações. Então, justamente por isso é que a gente traz o conteúdo sobre pequenos negócios para 100% da casa, porque é um conteúdo essencial, é um conhecimento crítico do Sebrae. Vamos falar também sobre gestão estratégica e projetos. Esse módulo acabou de começar, inclusive na data de ontem. Processos de gestão aplicado a pequenos negócios. Então, nesse módulo é falado sobre marketing, gestão de pessoas, gestão financeira, tudo para MPS, micro e pequenos negócios, e consultoria e acompanhamento de negócios. Afinal de contas, grande parte das soluções do Sebrae acontece no viés de consultoria, então é importante que todos saibam. A gente traz aqui, no detalhe não vamos entrar, mas aqui são as disciplinas que compõem cada um dos eixos, sempre cada eixo combinando com o encontro presencial, então sempre com essa preocupação muito clara de que aquilo que a gente aprendeu na tarde de ontem eu consiga colocar em prática na manhã de hoje. Essa é uma fala que a gente tem muito com a instituição de ensino, e para isso a gente se utiliza desses encontros presenciais para conseguir trabalhar
esses assuntos e fazer uma entrega física daquilo que está sendo visto ao longo de todo o modo. Aqui um retrato dos primeiros encontros, então aulas semanais online, nós tivemos nas nossas aulas presenciais a presença do nosso diretor superintendente, fazendo uma fala com cada uma das turmas, valorizando o engajamento dos colaboradores e trazendo quão importante é essa ação de forma estratégica para o Sebrae. E, assim como no nosso último programa, nós também rodamos um processo de avaliação, esse agora não da pós-graduação como um todo, até porque ela está em andamento, mas um primeiro eixo. E até o momento a gente teve excelentes retornos, né? 100% dos colaboradores avalia a solução como relevante ou muito relevante, 89% entende que este movimento ajuda na integração e troca de experiências, e a nossa avaliação geral de reação para o primeiro eixo das turmas é de 9,02, então uma nota de muito orgulho para a gente, mas mais do que a nota por si só, é como a gente consegue olhar por esses indicadores e ver que essa solução está fazendo sentido para quem está participando dela. Aqui eu vou fazer um destaque, né, por se tratar de uma pós-graduação, obviamente não podem participar estagiários, porque não tem o nível de grau necessário, e colaboradores terceirizados também não participam por ser uma solução de maior tempo de casa, né, de maior duração, ali quase 2 anos de formação, então é exclusivo para o público de colaboradores efetivos. De toda forma, a gente enxerga que ao fazer este movimento desses 2 programas que nós criamos, de tirar esses conteúdos de cursos de curta duração, cursos picados, ações isoladas e pontuais, e trazer todo mundo para o jogo, o colaborador se sente de fato valorizado. E aqui eu volto lá no começo da fala nossa, né? E de entender que o maior legado que uma área de desenvolvimento pode deixar para os colaboradores que atende não é necessariamente a nota 9,2, a quantidade de viagens que a pessoa fez, o quanto ela cresceu na carreira, mas assim, a transformação que você consegue colocar na pessoa, ela sentir parte do jogo da instituição, ela entender que ela está num lugar que de fato aposta para o crescimento, para o desenvolvimento dela. É muito interessante de olhar isso, e claro que quando a gente faz isso, é difícil de colocar no imaginário de quantas pessoas a gente está falando. Então, eu gosto de finalizar a apresentação com essa foto da nossa última convenção de trabalho, quando a gente fala de toda essa galera fazendo curso online, participando de pós-graduação, se sentindo pertencente à missão institucional do Sebrae, a gente está falando de todo esse pessoal aqui participando dessas ações. Então, para a gente é um motivo de muito orgulho, e a expectativa minha hoje aqui era de compartilhar com vocês essas nossas práticas, até para que a gente possa trocar e, de novo, me colocar 100% à disposição de vocês, para a gente poder conversar em maior detalhe, entender também o que as instituições de vocês têm feito, para a gente poder sempre entregar o melhor valor para os nossos colegas. Excelente, Pedro. Muito obrigada ao Pedro do Sebrae Paraná, ao Rogério, que colocou a gente em contato aí com o Pedro para trazer esses cases. Quero agradecer novamente da Magda, né, ao Eric, à Renata, ao Pedro, ao Rogério, a todos que se disponibilizaram aqui. Agradecer também a presença de todos os participantes que vieram assistir a palestra, mas que se vocês tiverem alguém na companhia que não conseguiu participar, mas que seria um conteúdo interessante, para que vocês compartilhem internamente, para que as pessoas possam assistir e ter acesso também ao conteúdo, tá bom? Queria agradecer a presença de todos, dizer que esse encontro a gente pretende realizar frequentemente, pelo menos umas 2 vezes por semestre, né? No mínimo, né, Catê? Para a gente Isso. apresentar os cases, outros filiados entrarem em contato comigo, se colocando à disposição para apresentar outras práticas também, eu acho que é muito importante. Daí a gente apresenta práticas de empresas, de setores, de segmentos diferenciados. Acho que vai ser bem enriquecedor, né, para todos nós. Então, a gente já vai pensar no próximo. Catê comentou, a gente vai disponibilizar o link dessa gravação para vocês, compartilharem com quem não pôde estar presente, né, só os filiados, obviamente. Inclusive, né, Aline, junto com o link vai uma pesquisa de satisfação, e lá também tem um campo aberto para vocês sugerirem temas e práticas que vocês gostariam de ver por aqui. Então, peço que vocês nos ajudem a construir os próximos com os temas que vocês mais entendem aí como desafiantes na gestão, tá bom?
Muito obrigada a todos, gente. Tchau, tchau. Um abraço, Tchau, gente. Abraço. Pessoal, obrigado, boa semana. Tchau, tchau. Obrigada a todos.